Bom dia, vamos para mais um estudo. Isso não é recomendação de compra e nem de venda. Olha só, hein, gente? Acabei não pegando essa venda no dólar nem a compra no índice. Mas não foi por falta de atenção, não. Muito pelo contrário, né? Eu acho que foi até atenção demais que me fez ficar com receio de alguns pontos e eu não entrei. Então vamos lá. Olha, as marcações, gente, do dólar, né, do índice, eu usei esses dados aqui. Ó, deixa eu só abrir para vocês. Para o dólar eu usei esses, né? E para o índice eu usei essas regiões aqui, tá bom? Então, veja que no dólar, né, depois que ele vem, tá vendo? Ele abre aqui perto do ajuste, né, da possível abertura, vem aqui perto do preço justo, fica brigando um pouco, depois ele segura na possível mínima, né, volta e ele acaba rompendo. Essa linha pontilhada aqui, gente, que eu coloquei foi por causa do próprio gráfico, tá bom? Tá vendo? Tinha esse fundinho aqui, tinha esse de baixo, então como ele acabou rompendo, para ter pelo menos um possível ponto ali que pudesse segurar, eu coloquei uma linha aqui, né, só para a gente ver se ele respeita. E até então, beleza, o mercado foi embora. E índice, né, os cálculos ficaram assim, e aí ele chegou, tá vendo? Conseguiu romper, né, a possível máxima, e aí eu fiz o que também? Vi essa regiãozinha aqui, tá vendo que o preço para aqui e sobe, eu marquei aqui que ele poderia, na verdade, segurar ali também, né? Então, praticamente foi isso, gente. Mas vamos lá. O que aconteceu? Vamos falar agora de contexto, né? Vou abrir aqui. Olha só, gente, o contexto. Só pegar minha ferramenta. Hoje, já pelas 9 horas, o mercado ele já estava um pouco indeciso, assim como sexta-feira, né? Hoje foi a mesma situação. Mostrava uma coisa, mostrava outra. Falando um pouco de dólar, do jeito que tá agora, tá? Já mostrando para vocês. Agora os DIs acabaram ficando negativo. De manhã estava bem, 9 horas estava bem positivo esses DIs. Vejo também os títulos americanos para cima. Só que aí o que me chamou a atenção, gente, o DX ele já estava oscilando muito. O dólar frente a essas moedas fortes estava bem positivo. Só que frente aos emergentes estava um cenário meio a meio. Então a gente conseguia ver o quê? Tinha uma característica para dar compra, mas estava um dólar um pouco fraco. Só que daí, beleza, se eu penso em venda, também não tinha muitas configurações para venda. Tava um cenário meio estranho. Eu não estava conseguindo entender o que o mercado queria fazer. Falando em índice, né, também. Isso também me chamou a atenção. Olha só, a questão da Ásia, Xangai fechou negativo e Hang Seng fechou com uma leve alta, certo? Só que quando a gente olha o minério de ferro, olha como que ele fechou, né, acima de 2%, tudo já até subiu mais aqui. Então, olha como o minério de ferro ele está positivo. E aí, o que acontece? Olhando a questão dos petróleos, né, WTI e Brent estão negativos. Qual que é o cenário assim? Eu precisava esperar o quê? Abrir as ações, né, para tomar uma possível decisão. E aí foi o que aconteceu. Quando abriu as ações, ficou demorando um pouquinho, né, para abrir, mostrar qual seria o cenário. E aí depois as Petros, tá vendo? Agora já estão negativas, mas elas ficaram levemente positivas. A Vale já abriu positiva e aí ficou nessa coisa assim meio estranha. Não estava dando para entender direito o que o mercado queria fazer. Então, na verdade, entre índice e dólar, eu conseguia ter uma visão melhor de compra realmente para o índice. O dólar eu não conseguia ter essa visão de compra. E aí eu fiquei esperando. Então, quando o preço ele chega aqui, eu pensei em comprar, gente. O dólar eu nem olhei muito para ele hoje, mas o índice eu fiquei pensando em comprar aqui na região, porque entra aquela história que eu falei para vocês, né? Eu vejo as médias alinhadas no caso, né? Olha, eu vejo as médias alinhadas, né? Com inclinação para cima, o preço vem, corrige nas médias, eu poderia comprar por aqui, ele ia subir. Só que me faltou ainda confirmações. Eu fiquei um pouco na dúvida, fiquei esperando ainda, porque a XP, né, nesse momento aqui, a XP ela estava aqui no topo, na ponta compradora. E isso me gera um pouco de estranheza. Eu tento, né, sempre ir contra a XP, né? Na maioria das vezes eu vou contra porque a gente sabe que tá mais ali com uma questão mais para gerar liquidez, então a XP sempre fica na ponta contrária. Então eu falei, meu, tá muito estranho, eu queria ver mais parcerias aqui das corretoras, a galera subindo e nada de acontecer. E aqui também, ó, desse lado, né, os setores quando foram abrindo, a gente tinha uma parte, tava meio que um cenário misto, digamos que tava assim, ó, uma parte aqui vermelha, uma parte verde, estavam meio a meio. Então ficou um cenário meio indefinido, tava estranho para mim. O que eu tô fazendo, gente? Quando tem um cenário assim, que eu não consigo entender muito bem, não consigo correlacionar, eu tô ficando de fora. Né? Se eu tivesse assim, se eu tivesse confirmações, mas eu tivesse na dúvida, o que eu ia fazer?
eu entrava no simulador. Mas nesse caso eu não tinha nem as confirmações que eu ainda queria, porque eu tô olhando o quê? O contexto, gente, com base aqui nos indicadores, né? Isso tem me dado uma visão muito boa e é óbvio que vai acontecer em alguns dias, igual hoje, igual sexta-feira. Eu vou olhar para o cenário, eu vou falar assim, nossa, eu tô vendo uma possível compra no índice, mas tá me faltando informações. E qual que é o melhor cenário? Na minha visão, tá, gente? Né? Não é indicação de compra, venda nem nada, mas qual que é o melhor cenário? Eu prefiro ficar de fora. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu penso assim, gente. Se eu faço uma, tá vendo? O mercado veio até aqui, voltou, eu faço uma compra, né? Só que é que nem eu falei para vocês, eu estava com um pouco de dúvida ainda. Imagine que esse cenário, esse mercado, ele volta aqui e me estopa aqui embaixo. Pronto, perdi lá uns 200 pontinhos no índice, não sei, 150 pontos, que seja. Como que eu ia ficar me sentindo? Eu não sei vocês, mas eu me sentiria péssima, que eu ia falar, beleza. Eu sabia que tinha algum, o cenário estava meio estranho e mesmo assim eu entrei. Pronto, tomei o stop. É um pouco difícil aceitar esse tipo de stop, tá entendendo? Porque você sabe que não era para você ter clicado e você clicou. Também tem um outro cenário. O mercado vem, para aqui, eu penso assim, ah, vou comprar, vou arriscar. Vou arriscar. E o mercado vai a meu favor, legal, eu ganhei, né? Acabei ganhando, veio até a região, tudo certinho. Mas e aí, na cabeça de vocês, isso seria um gain correto? É correto a gente ter um gain assim, gente, que a gente clicou no impulso, com insegurança e acabou dando certo? E aí já vou, né, já de antemão já aviso vocês que não é correto. Eu ouvi uma frase recentemente do Latos mesmo, ele falando sobre ganhar e perder no day trade, gente, acaba virando um hábito, tá bom? Isso vira um hábito. Então, quando você perde muito no day trade, é porque você criou um hábito perdedor. Porém, quando você começa a acertar mais, começa a ganhar mais, você também criou um hábito ganhador. Então, o que que eu digo pra vocês, gente? Olha só, né? O relatório, eu não fiz nada, tá vendo? Ó, nem aqui, nem no simulador, não fiz nada. Por quê? Eu estava com dúvida. Eu estava com dúvida, eu tinha uma possível visão, mas não estava claro. Então, quando eu vejo o cenário assim, que ele mostra uma coisa, mostra outra, eu prefiro ficar de fora, por mais que o mercado ele vai, não foi para mim. Talvez daqui a alguns meses, né, gente, quando eu criar uma disciplina melhor, entender melhor o contexto, as correlações, talvez eu conseguiria antecipar, saber que o mercado ia realmente fazer isso. Não foi para mim hoje, né? Então, eu vejo, tá vendo? Ó, os DIs agora ficaram para baixo, mas a gente vê os títulos mais positivos, aí a gente vê os DX um pouco agora mais fraco, né? Vê o setor de. Aqui, ó, Nasdaq, tá vendo? Ó, meio a meio, fica uma coisa meio indecisa. A gente vê os futuros das bolsas mais positivo, né? Europa também mais positivo, agora falando mais em índice. A gente vê os petróleos, tá vendo? Ó, em queda, agora eles acabaram ficando em queda de novo. Então, fica uma coisa que tá o quê? Meio a meio. Cenário meio a meio, eu prefiro ficar de fora. E aí, por que eu já decidi gravar agora? Porque eu já não opero mais. Normalmente, eu opero até meio-dia, gente. Até meio-dia. Eu vi que o mercado já foi, porque tá vendo que normalmente, gente, os melhores movimentos eu pego sempre até meio-dia. Se eu perdi o movimento aqui, perdi, eu não vou ficar esperando ele bater aqui, tentar vender, sabe? Bater por aqui, tentar comprar. Eu não vou fazer isso. Já foi, para mim já foi o movimento, não estava claro para mim, perdi o movimento, então deixa para um próximo dia. O importante é a gente se manter vivo no mercado, né? E é isso, gente. Então, por falta de informações, né? De correlações, tá vendo? Agora ficou um pouco mais positivo o Ibov. Foi naquela hora que estourou aquela barra maior, não estava claro para mim, né? Hoje a gente tem uma agenda mais vazia, né? Eu dei uma olhada também. A nossa agenda tá bem mais vazia, olha só. Não tem muitas informações, né? Então o mercado ele fica um pouco mais parado, né? Por já não ter essa questão. Então vamos ver, né? Como é que fica aí na semana pra gente tomar, né, uma decisão. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido, gostado também. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus.